Esse é um dos maiores medos do ser humano. O medo de abrir mão daquilo que a pessoa acredita. Porque a gente se identifica com aquilo que a gente acredita. E esse também é um dos maiores problemas do ser humano. Você se identificar com uma crença, você se identificar com algo, e quando você se identifica com algo, você confunde quem você é com aquilo que você se identificou. Então eu chamo isso do falso eu. Você cria um falso eu sobre si mesmo. E isso te dá uma falsa identidade. E essa falsa identidade, ela encobre quem você verdadeiramente é. E isso cria uma sensação de incompletude, cria uma sensação de não ser ninguém, cria uma sensação de vazio. E aí tudo que a gente passa a fazer na vida é tentar preencher esse vazio, esse sentimento de incompletude, com coisas externas. Por isso nós temos tanta necessidade de aprovação, tanta necessidade de ser valorizado, de ser reconhecido, porque isso reforça a ilusão de identidade que a gente cria. Eu posso te dizer que esse é o meu maior problema, que eu falo em terapia. Buscar aprovação, às vezes, de pessoas que eu não preciso. E essa aprovação... Acho que isso é comum de muitas pessoas. Né? Não, é a grande disfunção da humanidade. Isso não é o seu problema. Isso é o meu problema. Isso é o problema de todo mundo. E isso é o que é disfuncional no ser humano. Porque o que acontece? Mesmo que você for uma pessoa que sofreu muitos traumas, abusos, você teve uma família disfuncional, pai alcoólatra, mãe alcoólatra, pai violento. O que acontece? Você cria uma identidade de uma pessoa que sofreu. Você é uma pessoa que tem traumas, você é uma pessoa que tem uma história. E você se identifica com essa história. E essa história cria sofrimento. Mas você não quer abrir mão dessa história. Por quê? Porque se você abrir mão dessa história, quem você é? Se eu não tenho mais essa história de sofrimento, de vitimização, disso ou daquilo, quem vou ser eu? Então eu prefiro ter a certeza de que eu tenho uma história do que abrir mão. O provocador é isso. Quando eu digo meu papel de provocador, é justamente cutucar nessas coisas. O que é o eu verdadeiro, então, assim? Porque... E como que a memória entra nisso, sabe? De tudo que a gente já passou. Como é que é deixar isso de lado? Como é que você enxerga isso? Tá. A gente tem que entender a composição do ser humano. Existe uma coisa na vida do ser humano que é o propósito primário. O que é o propósito primário? Todo mundo fala em propósito, mas as pessoas elas tendem a falar em propósito secundário. O propósito secundário é o fazer. Eu preciso fazer isso, eu preciso me tornar aquilo, eu preciso deixar um legado, eu preciso me tornar alguém. Isso tudo é fazer, é secundário. O propósito primário é o ser. E o ser, ele não pode ser definido. Aquilo que você é não pode ser definido. Você não pode se tornar objeto do seu próprio conhecimento. Porque para você se tornar o objeto do seu próprio conhecimento, você tem que ser, ao mesmo tempo, o sujeito, o eu e o objeto. E aí você já se divide em dois. Eu sou aquele que me estuda. Agora, tudo que você estuda sobre você não é você, é sobre você. Você é o ser, simplesmente o ser. E o que é o ser? O que é o ser? O ser é o estado de atenção. É a vida em si.
O ser é a consciência atemporal. Nesse exato momento, nesse instante aqui, você é uma consciência. É um estado de atenção. É um estado de presença. Você é presença. Você é consciência. E o que é o falso eu? É o passado. As histórias que você tem na mente. É o futuro. As coisas que você quer buscar no futuro para preencher esse vazio que você criou quando você confundiu o ser com a história. Então, a pessoa que vive perdido na mente, ela não tem consciência do ser. Ela só tem consciência do pensamento. Mas o pensamento, a voz na cabeça, isso já é fazer. Isso já é isso não é você, isso já é uma coisa que você faz, pensar. Então você não é o seu pensamento, você é aquele que pensa. Você não é a sua mente, você é aquele que tem uma mente. Faz sentido isso? É um pouco difícil de entender, sabe? Com a mente. É difícil de entender com a mente. Por quê? Porque a mente não consegue estar presente. A mente, ela é passado e futuro. Para você estar presente, para você saber quem você é, você tem que sair da mente. Como você faz isso? Vou te dizer, te explicar, para isso não parecer conversa de doido. Você já percebeu que tem uma voz na sua cabeça? Muito. Então, se você já percebeu, então você sabe que isso são duas coisas. A voz é uma e a percepção é outra. O que é mais amplo? O que é mais profundo? A percepção. Exato. É isso que você é. É um estado de percepção. Então, a consciência é você ter percepção do que acontece na sua mente. Você está atento, você está consciente. Aí, ao invés do pensamento acontecer em você, você pensa. Que a maioria das pessoas pensam que elas pensam o dia inteiro, mas elas não pensam. É um movimento automático, a voz não para, ela é compulsiva, ela é involuntária, ela é incessante. Você até quer dormir, mas a voz não te deixa. Entendeu? Você quer se focar, concentrar em alguma coisa, mas a voz ela te perturba. Então, essa é a grande disfunção. Mas eu estava falando do propósito primário e do propósito secundário. Qual é o nosso propósito primário? É o despertar. Despertar do quê? Despertar da inconsciência. O que é a inconsciência? É você pensar que você é o seu pensamento. Você não é o seu pensamento. Você é a consciência que pensa. E o despertar é você conseguir separar mente e consciência. Isso é prática, né? Porque não é só entender isso, né? Não, a compreensão ela se dá pela mente. Então a mente entende, mas não faz. Isso tem que ser uma experiência direta. O conceito é só mais uma história, entendeu? Então qual que é a grande prática diária? É você estar consciente. Você trazer a consciência, é fazer aquilo que você falou. Você sempre tem que estar atento ao que acontece na sua mente. A mente ela tem essa função de pensar. Ela foi feita para isso. E não tem nada de errado nisso. O erro está quando a mente assume o controle. Quando você não percebe mais que você é mais que a mente. Então, tente observar a maior parte do tempo possível, mas observar. Não julgar, não comentar, só observar. Eu estou aqui e aqui está a mente. Você é o testemunho silencioso da mente. Quando você traz a consciência para a mente ela perde a força. Porque o que acontece? Para a mente ser compulsiva, ser involuntária e ter poder, você precisa se identificar com ela. Entendeu?
E quando você traz a consciência para a mente, você traz uma nova dimensão. A consciência consegue observar a mente, mas a mente não consegue observar a consciência. Por quê? Porque a consciência é maior. O menor não pode conter o maior, mas o maior pode conter o menor. É como se a mente ocupasse todo o espaço que a gente tem ali, mas é só a gente observar que a consciência passa a ocupar alguma parte desse espaço. Tu traz uma nova dimensão. É a luz da consciência. O apóstolo Paulo disse, tudo que é exposto à luz se torna luz.